Professora Melissa Watanabe, a nova prévia saindo agora do forno. Quais os caminhos para o desenvolvimento da AMESC, professora? Bom, muito bem. O que a gente pode observar é que o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico ele apareceu, ok? Junto com a infraestrutura. A infraestrutura ela está aí colocada também as estradas que são necessárias aqui para a região, assim como outros acessos. Ó. Turismo, educação, esses são os grandes fatores aí importantes para esse nosso desenvolvimento da região, Adelor. Perfeito. Então, disparado o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico. É a grande citação, principal citação de todos que estão interagindo conosco nesse grupo de WhatsApp do Fórum de Desenvolvimento Regional. Entre as contribuições online, a MESC precisa unir dois horizontes. Infraestrutura, acessos que ainda precisam ser desenvolvidos, vide Rocinha, Faxinal, Serra da Rocinha, Serra do Faxinal. Ampliação da matriz energética através do que já temos com a Celesc e com energias alternativas pelo poder público e iniciativa privada. Exemplo da usina fotovoltaica que será feita entre Araranguá e Arroio do Silva. Bela contribuição. E nuvem de palavras. O que é essa nuvem de palavras, professora? Isso aí mostra a frequência das palavras que vão aparecendo para nós pelo WhatsApp, ok, pessoal? Então, assim, quanto maior a palavra, mais frequente ela aparece. Então, aparece ali infraestrutura, como a gente falou, a educação, né? Vai aparecer também a questão dos rios, a questão ambiental. Então, são essas as questões que vão aparecendo no decorrer do que a gente recebe via WhatsApp. Perfeito. Perfeito. Vamos para a próxima etapa. Convido a todos a se acomodarem. Seguindo o nosso organograma, teremos agora a fala da professora Melissa Watanabe, da UNESCO. A senhora quer subir aqui no palco ou quer falar aí de baixo? Eu sou professora, né? É, eu sou professora, deixa Sobe eu aqui embaixo. Eu vou subir, depois eu desço, então. Fica à vontade. Onde se sentir melhor. Professora Melissa Watanabe. Ela vai falar exatamente sobre isso. Plano de desenvolvimento, especialidade dela, especialidade da UNESCO. Professora, fique à vontade. Depois, vocês prestem atenção no que vai falar a Natácia, que é aqui de Turvo. Professora Melissa, contigo. Obrigada, Adelor. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer estar aqui. A gente vai passar um pouquinho agora do que a gente observa na região da MESC com dados, né, do desenvolvimento socioeconômico. Então, essa é a lógica que a gente vai estar trabalhando agora. Drude. Vamos lá. Bom, quando a gente está falando sobre índices, né? Índices são variáveis, são números que a gente agrega e ele vai dar um fator, que ele varia, nesse nosso caso, de 0 a 1. 1 é o que tem de mais valoroso. Tá? Então, quando a gente vai observar a região de Santa Catarina, ela é 0,59. E quando a gente vai observar a região da MESC, a gente observa ele como 0,54. Ou seja, na média, a gente está um pouco abaixo, um pouco aquém, né, da média do nosso estado. Tá ok? Eu trouxe para contextualizar também... aí. Né? A MESC e a ANREC, por estarem próximas, então as associações de municípios próximos, então a ANREC, a MESC, a Murel, a gente vai trazer aqui. Então, a ANREC está um pouco mais, 0,65, pode passar, por favor. A Murel 0,58, Grande Florianópolis, que aí a gente trouxe também 0,60. Tá? Então, esses são os valores que é um agregado de informações, e a gente vai aqui também dar uma dividida nelas para entender um pouquinho como é que esse índice é formado. O importante é observar que quando a gente monta um índice, a gente pega a média de tudo. Então, tem fragilidades que a gente fala, né, coisas que precisam melhorar, e tem coisas que estão bem boas, bem positivas. Então, algumas coisas a gente vai desagregar para conseguir entender um pouquinho mais desses dados, porque para daí a gente conseguir potencializar o que a gente observa que a região tem, né, para melhorar e para se afirmar nesse sentido. Eu vou passar esses dados de uma maneira breve,
Porque eu acho que o mais importante nesse momento é a gente também parar e pensar, né, de que maneira que a gente vai fazer uma mudança ou um formato mais positivo. Pode... Tá? Então, aí a gente está vendo como é que ela tá, a MESC ela está se considerando enquanto associações de município em relação a Santa Catarina, como eu falei, ele está um pouco abaixo. Vai lá. E aqui a gente começa a trabalhar com alguns dos dados que são específicos e a gente vai abrindo. Tá? Então, tem ali as questões socioculturais. Né? A sociocultural, veja, ela está em amarelo, tá? Ela está na média, digamos assim. Tá? E ela dentro dessa sociocultural, ela tem outros indicadores pertencentes, educação, saúde, cultura e habitação. Então, eu vou abrir eles um pouquinho para a gente refletir, né, o que a gente poderia estar pensando para o AMESC, né, enquanto planejamento. Vai lá. Então, a educação está 0,77, ela tá bem. Tá? Mas, mesmo ela estando bem, o que a gente pode observar é que os dados de média, algumas vezes, eles mascaram algumas informações. E quando a gente abre eles, nesse caso da educação, eu queria fazer um parênteses. Porque quantidade de salas, infraestrutura para os estudantes, isso está todo mundo muito positivo. Matrículas nas séries iniciais, mas aí tem um dado que eu chamo mascarado, escondido dentro dessa educação, que é evasão no ensino médio e qualidade do ensino médio. Então, a gente tem que pensar que está bom, mas tem coisa para melhorar. E é um ponto importante para nós, que é a qualidade e a não evasão no ensino médio. Então, pensando em questões talvez profissionalizantes, sei lá, contraturnos técnicos, acesso a outras, né, a outras possibilidades. Então, nessa da educação, eu queria reforçar isso daí para a gente pensar quando for, né, o momento aí de estar planejando, né, Adelor? Na saúde, 0,65, ela está também razoável, né, pode até melhorar um pouquinho, digamos assim. Em 3 quesitos eu vou falar. Né? Um deles que fica muito próximo, que é a relação de nascimentos, né? E nascimentos com crianças com peso abaixo da média. E pré-natal. Esse cálculo, ele está ali podendo ser melhorado. Que são, algumas vezes, são alguns acessos, algumas políticas, né? Que façam com que isso seja melhor trabalhado. Então, nesse caso, é um dos fatores que a gente pondera também. E na saúde tem um outro fator, que eu acho que esse ele vai desdobrar em vários no nosso pensar. Aqui está em vermelho, para todos os municípios, um índice da hipertensão. A hipertensão já é uma epidemia. E essa hipertensão, ela acarreta várias questões de saúde pública, e principalmente de qualidade de vida, de entendimento do que é ser, né, saudável. Então, esse é um fator que também dá para se pensar, né, como um fator interessante de possibilidades de melhoria. Né? E isso se fazendo aí na região e nas cidades. Okay? Então, esses são os 2 dados da educação e da saúde que eu gostaria de pontuar, porque eu acho que aí vale uma reflexão nossa. Cultura e habitação. Bom, vou começar pela habitação, que em todos os quesitos ela está bem estruturada, e principalmente na questão de conselhos municipais de habitação. Todas as cidades elas têm esses conselhos, esse entendimento do que é e como é a importância da moradia para o cidadão. Então, na habitação a gente está bem amparado. E que eu vejo que isso também dá para se trabalhar na parte cultural. Né? A gente sabe que o cobertor é curto, né? Porém, a cultura ela também tem uma forma de fonte de renda, e algumas vezes o não entendimento que aquilo é feito no nosso município.
né? Eu vi as meninas estavam sentadas bem lindas ali, com roupas tradicionais, porque tem festa do colono, recebemos uns panfletos. Isso é cultura, né, pessoal? Isso é cultura regional, é a cultura da região. E muitas vezes um plano municipal, um plano de desenvolvimento para a cultura, não se exige muito. É uma organização. E essa organização evidenciada, organizada, planejada, ela melhora esses índices, né? Então, nesse sentido, a cultura é uma possibilidade também de avanço para a melhoria desses índices. Ok? Vamos lá. Bom, agora vem. Né? Nos indicadores econômicos e nos indicadores ambientais, estava ouvindo, né, a fala da experiência de Maringá. Nesse ponto, né, a gente observou ali, viu eles comentando sobre o cuidado com a questão da sustentabilidade. Esse é um dos fatores que também não é dramático, né, não é dificultoso, ele é questão de organização. Então, quando a gente vai trabalhar a questão econômica, aí, claro, tem um fator que vai trabalhar lá com o primeiro índice que eu falei da educação, né, que é a renda, né, do trabalhador, do quanto que o trabalhador está recebendo, qual é a condição, né, de consumo das pessoas que moram na região. E isso não está tão atrelado ao PIB que a região tem. Esse que é o mais interessante. Para o PIB, para a lógica do microempreendedor, a região está muito bem. O que está precisando é repensar essa matriz, repensar a agregação de valor, a lógica de como se pode ampliar, diversificar, modificar de alguma maneira, incluir, né, possibilidades em setores econômicos. Então, essas são as características econômicas que aparecem porque o rendimento, né, do salário do trabalhador, ele está impactando no consumo, tá? No consumo que você está tendo dentro dessa região. Então, tendo profissionais mais qualificados, que têm um recebimento mais adequado, vamos falar assim, né, isso aí vai gerar consumo também na região. Então, essa é uma das características que apontam como importante para a atração de novos setores, atração de propostas, né, de possibilidades regionais. Na questão ambiental, aí também temos uma questão de gestão de resíduos, gestão ambiental, que também está muito mais envolvido, em uma grande medida, em organização, planejamento, né, com pessoas, do que algo muito maior. Então, nesse fator, vamos falar assim, também, né, dá para se trabalhar, principalmente se a gente está pensando em cidades mais inteligentes e sustentáveis, mais humanas, né? Aqui também foi conversado, o palestrante de Maringá falou que ele veio de São Paulo e hoje ele não quer sair de Maringá, né? Tem muito esse valor que a gente chama de valor hedônico, né? Do que o campo ou a região com menos tumulto, vamos falar assim, pode atrair, né, para a região ou para a cidade, o município. Vamos lá? No político institucional, aqui o que a gente pode observar, apesar de eles estarem em amarelo, vamos falar assim, então eles estão médios, né? Na questão principalmente na gestão pública. A gestão pública tem alguns itens ali que estão trabalhando com a questão da transparência e com a questão tecnológica envolvendo a administração pública. Então, aqui também é um gap, uma possibilidade de melhorias, né, de encaminhamentos que podem fazer com que a região tenha um diferencial, certo? E na participação social também, né, que é de que maneira que os eleitores estão realmente indo às urnas, questão de gênero, né, nas câmaras de vereadores, isso tudo tem que ser pensado e
e observado que este índice seria, vamos dizer assim, também poderia ser ampliado. Mas vejam, tudo isso são números frios, que a gente chama, né? São números, e são números de retrovisor, como nós falamos, ou seja, é ver para trás, é o que aconteceu, é um retrato. Tá? Mas esse retrato, ele pode ser potencializado, digamos assim, se a gente for observar para frente. E aí vem algumas indagações, né? Toda a questão aqui, assim como foi mostrado de Linhares, foi mostrado de Maringá, tem uma lógica do agro muito forte. O agro ligado à qualidade de vida, a melhores alimentos, né? Isso aí é um dos direcionadores mundiais. As 5 maiores startups que estão tendo um bom desempenho no mundo, elas estão sendo do agro. Então, pensar a agricultura de uma outra forma, de uma forma disruptiva, que traga qualidade de alimentos, isso pode ser um diferencial para a região. Fora o agro, saúde. Nossa população está envelhecendo. Trazer a saúde aliado à tecnologia, isso pode ser um diferencial que as pessoas queiram, na sua melhor idade, vir para a região para desfrutar do local. E para isso, recreação no sentido de... Viram também, aproveitando o exemplo de Maringá, uma cidade com uma área arborizada, né, atrai isso, as pessoas a quererem ficar ali como um ninho, né, como um lugar, como um refúgio. Então, uma das, vamos dizer assim, que a gente tem que parar para pensar, né, que essas podem ser, pode ser potente, pode potencializar para a região. Também a gente tem que observar que tudo isso, e não tem como não ser, né, está aliado à educação e à qualidade da educação. Então, municípios que estão conseguindo entender que esse movimento de união com a sociedade civil, união com a universidade, união com o poder público, né, de uma maneira integrada, fortalecida, é o caminho. E isso aí não tenha dúvida, né? Isso a gente está observando exemplos aqui no mundo que esse é, vamos dizer assim, a fórmula para a gente estar podendo estar de uma maneira mais potente mesmo para todos os municípios e as regiões que a gente está pensando e querendo desenvolver. Então, fora isso, quando a gente fala em educação em vários níveis, né? E principalmente um bom assessoramento mesmo, né, de qualidade, né, com pessoas que se dedicam. E essa é uma das questões que daí vem aí a universidade como um dos fazendo o seu papel, né, para contribuir nesse movimento. Adelor, a minha parte é isso, só que temos que continuar falando do caso do agro, porque é o exemplo clássico, né, de uma possibilidade a ser pensada. E a aí, Natácia fala disso. A Natácia, cadê a Natácia?